Para os amantes de futebol, novamente, estamos no clima de Copa do Mundo. Finalmente, depois de 4 anos, voltamos a ter mais uma Copa do Mundo, agora com 3 países, México, Estados Unidos, Canadá, e nada melhor para continuar no clima de Copa do Mundo. Eu sei, já começou, mas nada melhor do que continuar nesse clima de Copa do Mundo do que filmes sobre futebol. Aqui eu trouxe 5 documentários que vão ser sobre futebol de forma geral, para os fãs de futebol, para quem gosta dessa arte milenar de jogar bola. Eu trouxe um pouco de tudo aqui. Tem bastidor de seleção brasileira, tem Pelé, tem história de azarão, tem até um documentário sobre a Argentina. Caso você queira saber qual que é, veja o vídeo, eu não vou entrar em detalhes. Eu sou o André, você está no filme de hoje e hoje eu vou mostrar para vocês 5 documentários para se manter no clima de Copa do Mundo. Para começar, nós temos o documentário Brasil 2002, Os Bastidores do Penta. Adivinha do que é esse documentário? É sobre os bastidores do pentacampeonato do Brasil, que foi jogar a Copa lá no Japão, Coreia, em 2002. O interessante é que eles trazem relatos e contextualizam de uma forma muito legal, que é assim, o Brasil, na época, em 2002, ele estava muito questionado se ia, se não ia, se ia funcionar, se não ia funcionar. A população, de forma geral, estava muito descontente com a seleção brasileira, porque eles acharam que iam ganhar na Copa passada, não ganharam, e aí já chegaram totalmente desgostosos para a Copa de 2002. Imagina o Brasil com 12 horas de diferença, a Copa acontecendo de madrugada. Eu era muito moleque, eu não peguei toda essa empolgação, infelizmente, mas pelo documentário, o jeito que é abordado esse documentário, dá para sentir o clima como é que era. E claro, tem entrevistas muito interessantes com o Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Praticamente todo o elenco da seleção falou uma coisinha ou outra. Isso sem falar de outras pessoas que não eram da seleção, jornalistas e até jogadores de outras seleções. Outro documentário original Netflix é Pelé. Esse daqui mostra a importância do rei do futebol para além do público brasileiro, porque obviamente todo mundo aqui no Brasil conheceu o Pelé, independente da idade, já sabe que ele era um grande jogador, que jogou pela seleção e não sei o quê, mas esse aqui nós vemos principalmente, claro, focado muito na fase dele na seleção brasileira. Nós conseguimos ver ele jovem, primeira Copa que ele ganhou, a segunda Copa que ele ganhou, todo aquele contexto político dos anos 70 aqui no Brasil, época de ditadura, época de AI-5, isso tudo é mencionado até a Copa do Mundo de 70. Esse é um documentário que é tanto uma homenagem para o Pelé, quanto críticas. Tem críticas, sim. Tem pessoas falando, eu acho que o Pelé devia ter feito isso, isso e isso. Ele tinha voz para esse tipo de coisa. E tem outras pessoas que falam, não, se ele tivesse falado isso, 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 ele não estaria mais entre nós. Então fica meio ambíguo e fica interessante ao mesmo tempo. É um documentário que ele não é totalmente isento. Claro, eles focam especificamente em enaltecer o Pelé, tanto com jogadores brasileiros quanto com jogadores internacionais, jornalistas internacionais. E aí nós conseguimos, principalmente no meu caso, eu sabia da dimensão do Pelé, mas eu não sabia tanto desse nível que era globalmente falando. E é muito interessante ver pessoas de outros idiomas falando sobre ele, falando como ele jogava a bola. É muito da hora isso. Mostra um pouco do Santos, mostra um pouco da seleção brasileira, porque tinha toda essa questão, porque o pessoal queria parar guerras para ver o Pelé jogar. Agora vamos para uma história completamente diferente e pouco comentada. Durante a Copa do Mundo de 2002, enquanto o Brasil estava lá, indo para a final, tentar conquistar o pentacampeonato, do outro lado do oceano, tinham 2 seleções disputando
uma coisa inacreditável, porque o que acontece? Esse aqui chama A Outra Final. A história, por mais impressionante que possa parecer, é a seguinte: um cara teve uma brilhante ideia, juntar as duas piores seleções no ranking da FIFA. Ou seja, enquanto na teoria as duas melhores seleções estavam disputando a taça da Copa do Mundo, essas duas seleções estariam disputando outra taça, um jogo amistoso e muito interessante de se ver. As duas seleções são o Butão e a Montserrat. E eu deixo o desafio para você sem pesquisar na internet. Onde ficam esses dois países? Deixa aqui nos comentários. Quem acertar vai ganhar um coraçãozinho. Tanto a seleção do Butão quanto a do Montserrat. E aí nós conseguimos ver que são de culturas completamente diferentes e mostra o que de fato o futebol faz, o que o esporte teria que fazer. Não é só uma competição. O que o esporte tem que fazer? Ele tem que unir as pessoas, porque são de extremos. São de países completamente distantes um do outro, não falam nem o mesmo idioma, culturas completamente diferentes, e eles se unem por conta do futebol. E é muito interessante ver esse conceito das duas piores seleções competindo. Claro, é um jogo e tem o jogo, um jogo horrível de se ver, eles são péssimos jogando. Por quê? Tem uma seleção que tomou, sei lá, de 11-0 contra uma outra lá, e a outra seleção tomou de 12-1. Negócio assim, péssima seleção, péssima. Mas mesmo assim, o que interessa não é só o jogo, é todo o preparativo, todo o pré-jogo, o mês antes das equipes se encontrarem. Claro que não daria para deixar de falar da última seleção que ganhou uma Copa do Mundo. Estou falando da seleção da Argentina com o documentário argentino chamado Escolho Acreditar, que é a jornada da Argentina em busca e com a vitória da Copa do Mundo. Eles narram desde a Copa de 2014, que eles quase conseguiram levar, até toda a jornada na Copa de 2002, porque, da minha parte, eu assistindo a Copa na época, quando a Argentina vai mal na fase de grupo, eu já falei, tá eliminada, a Argentina já era, acabou pra Argentina, não tem Argentina mais no rolê. E do nada a Argentina renasce como uma fênix e vence a Copa do Mundo. É inacreditável isso. Será que esse ano vai se repetir? Aliás, já deixa aqui nos comentários quem você acha que vai ganhar a Copa do Mundo desse ano. Deixa o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Quem acertar e for antes da Copa, eu fixo o comentário para sempre. Claro, no comentário argentino. Então, tem toda aquela questão, aquela pompa argentina, aquela graça toda que eles fazem. Ah, porque o Messi era o grande herói, porque era o melhor time, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Eles enaltecem muito. Beleza, tudo bem, é um documentário argentino. Mas, sinceramente, gente, eu achei muito interessante essa proximidade que a gente tem, mesmo sendo rivais de futebol e outras questões há décadas, há séculos, eu diria até, essa alegria, porque no final do documentário aquele povo na rua, todo mundo comemorando, alegre, contente da taça, é muito interessante ver isso. E o último documentário, caso você não consiga ver nenhum desses outros, esse é uma recomendação que, sinceramente, todo mundo do planeta deveria assistir. Então, em último e não menos importante, Libertados, a história da vitória do Corinthians na Libertadores, que foi um marco para a história desse time maravilhoso que todo mundo deveria torcer. Torça para o Corinthians. É um documentário que mostra toda aquela ânsia que a torcida sentia por não ter uma Libertadores e a grande conquista, a grande vitória, a felicidade que foi conquistar a Libertadores, que mostra todo o percalço, desde a época que foi eliminado pelo Tolima, da saída do Ronaldo, de toda aquela situação e todo o contexto para gerar essa vitória na Libertadores. E mesmo assim,
considerando todas as dificuldades, mas dava pra ver o foco. Eles não mostram tanto e eles focam mais assim na torcida, nas histórias de torcida, na história dos jogadores. Eles não ficam falando tanto dos adversários, eles focam mais de como a torcida ajudou, de todo aquele empenho e dedicação para fazer a vitória acontecer. Claro, obviamente é um documentário produzido pelo Corinthians. Então, você saiba disso. Se você torce para outro time, saiba disso. É um documentário produzido pelo Corinthians. Então, normalmente, vai puxar um pouco mais a sardinha. Mas o interessante, sendo um corintiano como sou, eu acho interessante que assim, ele não se limita a mostrar erros e acertos, coisas que eles estavam com medo, coisas que não estavam com medo, eles não ficam se abstendo de algumas coisas, isso eu achei interessante. Aqui temos 5 documentários para você continuar no clima do futebol durante a Copa do Mundo e pós-Copa do Mundo. Você tem mais alguma indicação de documentário? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vai Corinthians! Tchau, tchau e até a próxima.